O novo episódio do podcast OlhaCast Agro está no ar e eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covese Iveco concessionária, que lançou recentemente o caminhão S-Way, que tem arrancado muitos elogios mesmo de quem entende do assunto. Agradeço a Tecaço, empresa especializada em estruturas metálicas. Precisou para o campo ou para a cidade, é contar com a Tecaço. E a TRR PetroRio, empresa especializada em distribuição de diesel e lubrificantes, com unidades aqui em Rio Verde, em Jataí, Portelândia e logo mais em breve uma em Caiapônia. Vamos para o nosso bate-papo? E o nosso bate-papo hoje, nessa nova temporada do Olha Goiás, do OlhaCast Agro, é muito especial. Eu recebo aqui a jornalista Lara Leão, que sabe muito bem do agronegócio e sabe ainda divulgar muito bem o agronegócio. Lara, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço pelo convite, Wene. Eu falei que ela sabe porque, assim, já trabalhava aqui em Rio Verde, não tem como, né, por osmose, a gente continua entendendo, sabendo do agronegócio, mas depois disso ela fez um mergulho profundo. Lara, porque talvez, né, alguém não tenha sabido aí como você entrou no agronegócio mesmo de cabeça. Conta pra gente. Bom, trabalhava com jornalismo de variedades, né? E aqui, como você falou, a gente estava sempre imerso no agronegócio, porque não tem como. A nossa economia, tudo aqui na nossa região gira muito em torno disso. Mas depois que eu saí da TV, fiz alguns trabalhos para o Senar e gostei. Achei interessante o fato de se aprofundar muito em um setor. E logo depois comecei a trabalhar em um jornalismo de internet, num programa de agronegócio, se chama Agro em Foco, e viajo o Brasil inteiro registrando produções de diversas modalidades, com produtores de extremo a sul, extremo norte, falando só sobre o setor do agronegócio. Lara, o jornalismo especializado, que é esse que você faz, que eu faço, às vezes a gente via algumas pessoas entendendo como muito difícil, né? Você que saiu de uma variedade para um especializado, como foi essa migração? E principalmente, você falou que gostou, o que despertou em você isso? Foi um desafio no início, até porque quando esses profissionais, porque a gente lida muito com o produtor rural, com os técnicos, e quando eles iam me contar, era muito difícil até para mim entender. Para eu que nasci aqui, que sou jornalista, tenho essa facilidade. Eles explicavam, falavam, mas como? Mas por quê? Então a linguagem deles é muito técnica e é sempre uma linguagem para eles mesmos. Eles são fechados e é uma linguagem muito só para o setor. E aí foi esse desafio e eu achei, então é assim? E eu fui aprendendo. Não, então vamos falar assim, que dessa maneira todo mundo entende. E eles gostaram muito disso. Legal, eu acho que o setor tem entendido a importância de se investir em comunicação para que as cidades entendam melhor o agronegócio, e o jornalismo também está descobrindo a oportunidade, a necessidade, a importância de se fazer isso, de pegar esse assunto que ainda tem tantos assuntos para serem entendidos e passar isso de uma forma clara para que todo mundo entenda, diferentes escolaridades, pessoas que não são desse meio, que trabalham em outras áreas, mas que acabam, de alguma forma, fazendo parte do agronegócio, porque não tem como não fazer parte do agronegócio. A gente, às vezes, ouve muito, né, no Brasil, de que uma frase muito comum, às vezes eu escuto alguns produtores, alguns formadores de opinião, que o problema do agronegócio é a comunicação. Como que você vê essa frase? Também acho, Enia, é um dos grandes problemas. Muita gente ainda acredita que o agronegócio é um setor que só se enriquece às custas do meio ambiente, que degrada, e não é bem assim. Tanto é que muitas vezes esse discurso começa em outros países que têm, inclusive, um interesse econômico muito grande de que o Brasil seja taxado de vilão. Né? E muita gente compra essa ideia e não é bem assim. O agronegócio tem hoje tido uma notoriedade maior, porque antigamente as pessoas falavam assim, os pais, olha, se você não estudar, você vai para a roça.
E hoje não. Hoje você tem que estudar para ir para a roça. Eu, nessa minha caminhada, percebo muito quanto as pessoas estão buscando mais conhecimento, estudando mais para levar esse conhecimento, para fazer uma gestão diferenciada. E essa comunicação tem melhorado, Wênia. A gente talvez ainda não tenha alcançado o que a gente precisa, mas a comunicação do agronegócio começou a melhorar muito nos últimos anos, principalmente essa linguagem internet, que é mais simples, mais direta, uma comunicação mais direta mesmo com as pessoas da cidade. E você vê esses programas especializados. Depois a gente fala um pouquinho mais do Agro em Foco, mas existem, talvez nos últimos 10 anos, né, um volume maior de programas especializados nesse campo. Eles como um protagonista também dessa comunicação melhor? Sem sombra de dúvida. As próprias redes sociais também vêm aí com muita força, porque tem esse contato direto com as pessoas, com todos os tipos de pessoas ali no dia a dia. E essas redes sociais estão também deixando essa comunicação mais simples. Hoje, inclusive, se vê mais pessoas falando sobre isso. Pessoas mais jovens, a mãe na cozinha, as pessoas que antes não se sentiam com propriedades, hoje elas já têm mais noção do que está acontecendo. Há poucos dias teve na Tecnoshow que uma pesquisadora, né, falando sobre a questão da educação, do que é colocado sobre o agronegócio na escola, nos livros didáticos, que foi muito batido no passado, né? Eu ouvi até uma outra mulher falando há poucos dias da FPA, que 60% das palavras que estão relacionadas ao agronegócio nos livros didáticos, elas têm um viés negativo. E aí, tratar essa sementinha com a criancinha que tá lá é um caminho para desmistificar também essa comunicação do agro? O Brasil já tem uma faixa etária a mais jovem, né, que está dentro do agronegócio. Hoje a gestão de fazendas já é ocupada muito por pessoas jovens, por essa grande tecnologia que já está no campo. Esses jovens têm se interessado mais pelo assunto e estão mais nas fazendas. Essa sucessão familiar está acontecendo cada vez mais cedo e essa educação na escola é muito importante. Essa educação para falar do agronegócio como economia, como geração de empregos, sobre a segurança alimentar, né? Então, isso é, sem dúvida, um passo muito importante e faz parte de um processo sem volta. Cada vez as pessoas estão entrando no agronegócio, estão entrando na gestão de fazendas cada vez mais cedo, e eu acredito e sou otimista em achar que essa nova geração vai vir mais aberta para conhecer esses assuntos e ter uma visão melhor do agronegócio. E aí, falando um pouquinho do Agro em Foco, que talvez seja nos últimos anos você tem se dedicado bastante, né? Conta pra gente o que é esse programa, qual foi a proposta desse programa e como que ele tem sido recebido para quem está dentro e fora da porteira. O Agro em Foco é um programa de internet, né, um canal no YouTube. Ele fala de todas as culturas, desde hortifruti a grãos, mercado, exportações, e a gente vai em fazendas do Brasil inteiro, todos os estados, do extremo sul, no Rio Grande do Sul, ali divisa com o Uruguai, até o extremo norte, em cidades litorâneas. E o produtor tem gostado muito, porque, primeiro, faz uma comunicação de produtor para produtor, um trocando experiência com o outro. Tipo, olha, eu fiz isso aqui, não deu certo, então se você for fazer, faça isso. Então o produtor tem gostado e também a gente tem mostrado também muito a importância das indústrias fazendo esse link, cidade, indústria, agronegócio, as fazendas dentro da porteira, e tudo isso tem dado certo. As pessoas têm se interessado mais em ver, perguntam, já reconhecem. Você que é a menina do Agro em Foco, eu acho muito bacana isso. A gente vai muito em feiras também, acompanha muito o crescimento em volume de negociações. As feiras estão trazendo cada vez mais tecnologias que têm ajudado muito o produtor. Eu vejo também uma preocupação muito grande hoje nas fazendas com a gestão, com cuidado nesse pensamento na hora da rentabilidade, fazer uma agricultura de precisão, porque uma safra as coisas vão muito bem, na outra talvez não tanto assim. Então os produtores estão ficando cada vez mais preparados, mais em alerta e de
E, de acordo com isso, buscando informações e se atentando às novas tecnologias para fazer isso de uma maneira mais assertiva. E você que falou que já andou em todos os estados do Brasil, me conta, tem que ter uma média de quantos quilômetros vocês andam por mês, porque você basicamente quase não fica mais em Rio Verde, né? O pessoal pergunta onde eu moro, eu falo, o meu CEP é lá em Rio Verde, no mesmo lugar. Mas a gente anda, Wênia, até 12 mil quilômetros por mês. Uma média de 8, mais alguns meses, 12 mil quilômetros. Então, muitas cidades, muitas cidades. E o que eu acho legal é que o Brasil é muito extenso e o clima é muito diferente de uma região para outra. Então, a maneira que o pessoal planta uma mesma cultura num estado é completamente do que ele planta no outro estado, porque em uma região o solo é muito arenoso, no outro é extremamente argiloso. Então, esses dias cheguei para o meu pai e contei para ele que eu tinha visto soja sendo cultivada numa área extremamente inundada, assim, que o pé afunda de tanto molhado, de tanta água. E ele falou, não, só dá arroz nesse tipo de solo. Eu, não, pai, e mostrei para ele. Foi, inclusive, uma das reportagens de maior audiência. E onde foi muito lugar? curioso, muito curioso. Foi no Rio Grande do Sul. Cidades, assim, todo o extremo sul do Rio Grande do Sul é um conjunto de várias cidades ali já na divisa com o Uruguai que isso acontece. Muito, muito interessante. E com isso também eu vou conhecendo a cultura de cada estado, a comida que é muito diferente. Estive recentemente no Pará. A comida do Pará é muito diferente. Eu provei pato no tucupi, tacacá. Esqueci aqui como é que pronuncia, mas muita coisa. Conheci muita gente diferente, histórias muito bonitas, mas principalmente histórias de muita bravura. Porque a gente não, diferente do que todo mundo pensa, que é tudo, é um setor que tá rico, mas foi a muito custa de muito trabalho, gente que desbravou, que começou desde o início, abrindo, fazendo. Então, quando você vai ver as histórias, são famílias assim que já estão tentando há muito tempo para agora estarem colhendo aí um certo reconhecimento desse trabalho. Você falou que tá há 2 anos aí na estrada. Além dessa história da soja, teve alguma família, alguma outra cultura, alguma outra situação que te chamou atenção? Deve ficar muitas aí marcadas, né? Ficam. Eu achei muito interessante o cultivo do alho. Depois que os alhos são colhidos, eles ficam em barracões, assim, é muito interessante de ver. Muita coisa, eu acho que eu acompanho as indústrias também. A gente teve uma temporada no Paraguai, a produção de álcool, de açúcar, é muito gostoso entrar nas fábricas, sentir o cheirinho, é tudo muito, muito bacana. Eu fico te ouvindo e imaginando essas cenas aí, né? Deve ficar assim, uma sensação muito interessante, né? Na área do conhecimento que você está adquirindo com tudo isso que você está vivendo também, né? Isso, é muito enriquecedor, tanto como profissional, quanto como pessoa mesmo, né? A gente conhece muita gente, conversa, e como que funciona isso? Como jornalista curiosa, eu fico perguntando, às vezes a gente está jantando no restaurante, eu fico lá especulando. Estou no rio, às vezes mostrando alguma produção de peixe, alguma coisa do tipo, fico especulando a comunidade ribeirinha, né? Então a gente conhece muita coisa. E você falou há pouco da questão da gestão das famílias. Eu te pergunto, visitando tantas propriedades, do grande ao pequeno, você observa também o movimento não só dos grandes conglomerados, das grandes empresas, dos grandes grupos agro, mas aqueles de médio e pequeno porte, você tentando para isso? Para a gestão? Sim, sem sombra de dúvida, principalmente o pequeno e o médio. Porque o pequeno tinha ainda assim, essa ideia de que vou fazendo, vou investindo, e ele já se atentou. Não é bem assim. Até porque a maioria desses, os filhos já chegaram nessas fazendas também, então o produtor que ainda não se atentou, o filho se atentou. E pai, a gente tem que fazer assim. Então, investindo mais nessas tecnologias, softwares, essa questão da precisão, de quanto eu estou gastando nisso, o que eu posso fazer para gastar menos nisso.
Outra coisa que o Brasil faz muito bem é investir em sustentabilidade, em produtos biológicos. A gente já diminuiu o uso de produtos químicos imensamente e esse é um caminho que está se desenvolvendo no país. A própria Embrapa tem ajudado muito nessas pesquisas, nesse desenvolvimento dessas novas tecnologias e o produtor tem se atentado a isso e sabe que o crescimento de uma propriedade depende muito disso, dessa gestão mais precisa e também desse investimento em sustentabilidade da terra dele, que é o negócio dele. Olá, agora vamos falar um pouquinho de um ponto, né, que é você, uma mulher, no setor que a gente conhece, que é hegemonicamente masculino. No programa, por exemplo, tem você e um outro homem. Mas eu quero saber como é que você vê, como é que você tem enxergado, né, nas propriedades mesmo, as mulheres, a inserção delas. A gente sabe que elas sempre estiveram ali, mas e esse reconhecimento e essa atuação, ela tem tido um novo patamar? Sem sombra de dúvida, como você disse, as mulheres sempre estiveram lá, mas agora elas ocupam um lugar de destaque. Agora a mulher está na frente. Ela está na frente e faz parte da tomada de decisão. Ela está aparecendo mais. Cada vez mais a gente entrevista mulheres que estão tanto ali na linha de frente, na ponta mesmo, indo, visitando cada setor, olha, vamos fazendo o controle de pragas, tudo, decidindo o que vai aplicar, tanto em gestão. As mulheres estão muito na gestão e o mercado tem percebido muito a importância delas, principalmente o mercado, as empresas, as grandes empresas têm visto a importância dessa diversidade e aberto as portas mais para as mulheres. Eu acho que elas estão vindo com tudo, se capacitando e fazendo toda a diferença. A gente não tem que cada um ter um papel, né? A gente tem que misturar todos, a gente não é um papo de feminismo, de que as mulheres têm que vir e dominar. Não, temos que estarem todos misturados e um complementando o trabalho do outro. Isso é muito importante também para o nosso setor. E aí você falou que as empresas estão mais atentas. Você vê também o movimento das instituições, dos sindicatos, das associações fomentando isso? Sem dúvida, as indústrias têm muito investido nisso. A gente tem visto mais mulheres, entrevistado mais mulheres. Os eventos de capacitação, a grande maioria é mulheres. Eu acho que hoje nas universidades, nesse setor, todo o público é majoritariamente mulher, já nessa questão de capacitação. E eu acredito que logo, logo já teremos aí uma igualdade de gênero nesse setor. No agronegócio, que é tão hegemonicamente masculino, né? Você já passou por algum constrangimento nesse sentido? Wênia, você acredita que quando eu comecei a trabalhar e viajar, né? A gente viaja a maior parte desse tempo, a gente faz muitos voos, mas a gente viaja dentro de uma van, e eu também sou a única mulher. Eu imaginei que eu fosse fui preparada, achando que eu fosse passar por muitas situações de constrangimentos, e eu não tenho essa história para te contar, por ser mulher. Eu falo isso e falo uma surpresa positiva. Eu acho que as pessoas a sociedade geral já entendeu que não cabe mais esse tipo de piada, brincadeiras, e eu acho que o pessoal tá mais consciente dessa responsabilidade. É disso que a gente gosta. Respeito é bom e a gente gosta. Olá, Ari, vamos falar um pouquinho de mercado, né? A gente tá aí na safra 22, 23, já safrinha de milho aí. O que você tem ouvido dos especialistas, também dos produtores? Eu vou falar de regiões, principalmente aqui em Goiás, talvez Mato Grosso, né? Os principais polos ali de mercado mesmo, de custo, de produção e de produtividade. Eu tenho assistido muitas palestras e, Wênia, a questão é meio que já se esperava para esse ano. Custos altos e apertando cada vez mais a margem de lucro, né? Então, apesar de uma grande demanda do Brasil e todo mundo ter aí a necessidade de produzir cada vez mais, isso é um desafio e por isso a necessidade de se investir em tecnologia e em ferramentas para tentar aumentar aí essa margem que deve ficar cada vez mais apertada, ao menos aí até o final desse ano. Então o produtor tem que ficar mais atento ainda. Mais atento ainda. E Lari, falando em questões políticas, eu sei que a gente viveu no ano passado, né,
o embate, vamos dizer assim, onde o agronegócio tinha uma bandeira muito clara, muito definida, muito defendida. E eu quero saber hoje, com um cenário político já pré-estabelecido e definido, o que você tem escutado dos produtores? Engraçado, eu estive... Há, em geral, em todo o país, uma certa insegurança, porque eles não sabem como vai ser. Em regiões de fronteira agrícola, como no Pará, por exemplo, a preocupação é maior ainda, porque se mudam algumas leis, isso interfere diretamente na propriedade deles. Então, há muito uma insegurança. E tenho percebido que isso está interferindo também nos negócios. Eu acho que o produtor, com essa insegurança política, está investindo menos. Vejo que não aconteceu aqui em Rio Verde, mas em outros estados, as próprias feiras de agronegócio talvez tenha vendido menos, porque o produtor está mais comedido. Antes, se ele encontrava uma boa promoção, algum bom negócio, ele já comprava uma grande quantidade, agora não, ele está mais comedido. Então, eu sinto uma certa insegurança por não saber o que vai acontecer. Inclusive, as primeiras políticas, conversas desse novo governo, fala uma coisa, depois volta atrás, ainda está muito, muito inseguro, assim. Eu acho que para o produtor rural ele está com o pé atrás. Olha, a gente está conversando aqui com a Lara Leão e caminhando já para o fim, Lara. Gostaria que você deixasse, a gente começou falando de comunicação, né? Uma mensagem, o pessoal está nos escutando, que como deve ser essa comunicação no agronegócio, né? Não só nós que vivemos de cá, do lado de fora da porteira, que é algo que, assim, que a gente também vê muito, né? Quem faz parte do agronegócio? Todos nós. Que a gente está consumindo aquilo ali que é produzido dentro da propriedade, né? Esse dia eu estava brincando com o meu marido, ele falou assim, eu falei feriado, ele falou feriado onde? Ele falou, eu tô aqui na fazenda. A gente tá plantando e colhendo aqui ao mesmo tempo. Eu, brincando assim. Então, qual seria a mensagem que você deixa para essa comunicação do agronegócio, ela ser mais eficiente e, na verdade, ajudar? Aos comunicadores, aos colegas, eu acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado na hora de falar sobre o agronegócio. Eu tenho vivência suficiente, você que comenta sobre o agronegócio nas redes sociais, que curte comentários, eu acho que a gente tem que ter mínimo de conhecimento sobre o que acontece à nossa volta, a minha cidade, o quanto ela depende disso, quanto de emprego isso gera. Será que o agronegócio realmente está acabando com tudo? Ou será que não? A gente está caminhando por um caminho que tem crescido, que tem melhorado. Claro, o produtor rural não é um vilão, né? A produção rural não é vilã, e o Brasil tem avançado muito em termos de sustentabilidade, em cuidado com o meio ambiente. Claro, como em todo setor, existe um profissional ou outro que está fazendo errado, mas isso não representa o agronegócio brasileiro. E eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, Wênia. Tá dado o recado, Lara. Muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Muito obrigada, Wênia. Eu que agradeço, Lara, a sua participação conosco aqui. Você já sabe o recado que eu vou te dar aí, né? Curte, compartilha, comenta, marca a Lara, manda pros amigos, pro vizinho, compartilha no grupo, porque tem muita informação importante aqui no nosso podcast sempre nessa temporada. Eu quero te convidar para você continuar comigo, que eu tenho um recado para você. E antes de ir embora, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covesi, Iveco, a Tecaço e também a TRR PetroRio. É claro que eu te espero no próximo episódio.